Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, galera. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação, um encoste da imprensa esportiva brasileira reagindo aí a essa vitória do Verdão nesse clássico por 2-0 no Santos. Vamos ver a imprensa repercutindo, reagindo aí, elogiando bastante o Palmeiras, que segue líder do Brasileirão, distanciando aí do Flamengo. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. O placar foi 2-0 e poderia ter sido mais. Quer dizer, então a gente está falando de um Santos que fez um jogo digno, mas de um Palmeiras que foi muito superior. Eu acho que desde o começo do jogo, né, os 20 minutos iniciais foram com aquele ímpeto que a gente está acostumado a ver. Talvez a exceção nos últimos jogos todos do Palmeiras em casa tenha sido apenas o jogo do Cruzeiro. Eu acho que muito por mérito do Cruzeiro. Mas foi um Palmeiras que acho que foi muito bem, poderia ter virado já vencendo na primeira etapa, isso acaba não acontecendo, e acho até que o roteiro acaba dando mais emoção para o jogo do que o número de oportunidades indicaria. Quem vai ver os melhores momentos fala, pô, mas como que esse jogo teve a emoção, né? E permitiu num determinado momento, de repente, um resultado que não fosse a vitória do Palmeiras. O primeiro tempo terminou 0-0, bom lembrar. Exato, terminou 0-0. E assim, é uma vitória que sai muito, eu estou de acordo com o Calçade, acho que as mudanças, elas sim fazem muita diferença, com o Alan e com o Felipe Anderson. O Veiga dá um baita passe para o segundo gol e depois deixa, dá um baita passe para o terceiro gol também, que acaba não saindo, mas o destaque do time, mais uma vez, foi a dupla Flaco e Vitor Roque. O Flaco, para mim, era o melhor em campo, sem dúvida. Até 1-0, e talvez, do ponto de vista técnico, foi aquele que jogou melhor, né, nos 90 minutos. É que o Vitor Roque acaba fazendo os dois gols, então acho que os dois acabam até tendo uma nota igual na partida, porque o Vitor Roque fez os dois gols e o segundo foi um golaço, mas a partida que fez o Flaco é inacreditável que este Flaco seja aquele mesmo que começou a sua trajetória pelo Palmeiras, que não conseguia dominar uma refinamento técnico, né, no primeiro tempo. Foi uma loucura, né, cara? Lances assim que você fala, porque realmente não parece mais aquele cara, hein? Senhor Vitor Birner, boa noite para você. Palmeiras, no momento, não tem momento errado para você dar uma vantagem ali na liderança, né? Mas ele já teve essa oportunidade num dado final de semana, a gente conversava sobre isso ontem, né? Com o Flamengo dando brecha, o Palmeiras não consegue passar pelo Cruzeiro. Exatamente. Agora, o Palmeiras não deu a brecha. E abre uma vantagem de 2 jogos, né? Porque pelo número de vitórias, se o Flamengo igualar, ainda assim o Palmeiras fica na frente. É verdade, William, boa noite a você, Jean Calçade, Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que é uma vitória muito do que é o Palmeiras coletivamente e da parte mental. Porque eu achei o Palmeiras... Se a gente for olhar o nível de jogo que a equipe vem apresentando constantemente no Brasileiro, é óbvio que eu não esperei que mostrasse isso depois da classificação na Libertadores, porque havia o desgaste, e em alguns poucos outros momentos, esse foi um Palmeiras menos inspirado na parte individual. Mas foi o mesmo Palmeiras no volume de jogo, na intensidade, na capacidade de gerar uma velocidade e uma pressão que deixa o jogo muito desconfortável para o adversário. Porque a bola está o tempo inteiro na área do adversário, a bola está o tempo inteiro indo no gol do adversário. Se houvesse inspiração, seria com força, mas também com jeito. Hoje, parece que o Palmeiras tinha que romper uma barreira santista, né? E isso parecia que ia acontecer a qualquer momento. Tanto é que o gol palmeirense que abre as portas da vitória é um gol que tem uma falha primária de um jogador do Santos. Mas o Palmeiras gerou tanta pressão em cima dos jogadores do Santos que ele aumentou muito a chance de acontecer uma falha. Você chega numa bola ali com pressão, já 5 vezes em cima do jogador adversário, é uma coisa. Você chega um monte de vezes, você aumenta a chance, porque o jogo vai ficando desconfortável, o adversário vai ficando nas cordas e uma hora acaba acontecendo o erro, como foi o do Zé Ivaldo. Do Brasil a gente discute aqui se houve ou não houve erro no primeiro gol do Palmeiras. Sei que não teve, não. Depois a gente fala sobre isso. Então, assim, a vitória muito merecida do time que, com ou sem inspiração, é sempre muito intenso e sempre tem a mesma cara. É verdade. E isso está fazendo diferença nos pontos corridos. Muito, muito. Então, eu ia fazer a pergunta pro Pedro, eu ia falar, Pedro, o que sobrou pro Palmeiras hoje que de repente faltou pro Flamengo ontem? Claro que o adversário ontem do Flamengo era mais difícil, mais complicado do que pegar o Santos na situação que está.
Mas o que sobra para esse Palmeiras que faltou para o Flamengo ontem, por exemplo? Tudo bem? Então, ele tudo bem. Boa noite você, Calçade, Jean, Vitor, o fã do esporte aqui mais uma vez com a gente. Sem a gente combinar, acabou que o Vitor toca num ponto que eu queria falar, você me faz essa pergunta, porque eu estava pensando justamente, imagino que muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando, ou na TV, ou no Disney Plus, ou no YouTube, estiveram aqui com a gente ontem, e aí eu vou pegar uma visão do programa de ontem para tentar complementar hoje. Porque ontem eu falava que, apesar daquele nosso debate aqui sobre jogou melhor, não jogou melhor, poderia ter feito 3-1 ali, depois teve a expulsão, era um Flamengo em muitos momentos disperso, e é um Flamengo novamente no Campeonato Brasileiro, e que ele oscila essa, vamos chamar, mobilização, a concentração. Está disperso ou não nos jogos que são importantes dessa reta final. Ah, mas está falando de Flamengo? Não, mas é para explicar o Palmeiras. E o Palmeiras, a gente pode falar se demorou para romper, sabe, a defesa do Santos, se demorou para passar pelo Brasão, que teve um ótimo primeiro tempo, o próprio Zé Ivaldo no primeiro tempo, o Ilharão baixando ali, protegendo, mas é um Palmeiras que desde o início sabia qual era o jogo que ele estava jogando, o campeonato que ele estava jogando, o que ele estava buscando ali de vantagem para essa reta final de Campeonato Brasileiro. E acho que isso faz a diferença. Então, em times tão competentes, quem quiser um pouco mais, mas é porque o querer parece muito subjetivo, mas quem se comportar de forma que desde o início busque, saiba como está buscando aquilo. Eu acho que o Palmeiras hoje foi um pouco isso. E aí depois que abre sim a porteira ali, e tem Felipe Anderson, e tem Rafael Veiga, e tem a entrada do Alan, o Flaco já fazia um jogo bom, ele quase sai o gol ali, né? O Zé Ivaldo salva. E aí é muita gente num nível de concentração muito alto, tecnicamente jogando muito bem, para você achar que a coisa não vai dar certo. Porque se não fosse o Flaco no primeiro tempo, esse é o Vitor Roque no segundo. Se não fosse o Maurício ou o Sousa no primeiro tempo, você tem o Veiga com o Felipe Anderson no segundo. Então, a diferença para mim é essa. É como acaba abordando. Não adianta falar porque o São Paulo é mais time que o Santos, então gerou mais dificuldade. Mas tem uma questão de concentração e da fome que você está colocando ali, de como você está encarando cada jogo. A maneira como o Palmeiras entra, acho que foram 25 minutos ali iniciais, até o gol perdido pelo Flaco. O ritmo que o Palmeiras impõe ali, eu acho que todo mundo estava assistindo e falando, daqui a pouco vai acontecer. E daqui a pouco padrão, né? Exato. Então, assim, tirar o jogo com o pontos corridos é padrão. É exatamente isso. Pontos corridos é padrão. Então, eu olho para frente, você tem um Palmeiras com o Mirassol, vai ser difícil fora. Mas é um Santos, que eu acho que ele vai tentar imprimir o mesmo tipo de ritmo. O Vitória, a mesma coisa. O Fluminense, ele joga em casa. Então, o Palmeiras é difícil você olhar e não ter minimamente um norte, uma diretriz do que ele vai buscar em campo. O Flamengo é um time muito bom, tecnicamente muito bom. Quando imprime seu ritmo, tem muita qualidade. Não tem o Pedro está tentando buscar quem pode fazer junto com a Arrascaeta. Ora um jogador, ora outro. Só que ele oscila nessa corrida final. Então acho que é isso que acaba fazendo um pouquinho de diferença, porque há pouco tempo atrás era um confronto direto que o Flamengo baixou ali. Agora não, sim. O Palmeiras sem confronto direto já desgarrou de novo. Sim. 2 vitórias à frente é muito importante para... A gente está falando de 7 jogos que faltam nesse nível de atuação que o Palmeiras está tendo, que a gente está falando aqui. Fica que o Flamengo também pode ter o seu tropeço. O Flamengo tem um Fla-Flu para jogar, por exemplo, só para citar um exemplo, né, de jogo desafiador. O que obrigaria o Palmeiras a ter 3 tropeços para o Flamengo passar. Então, eu acho que nesse momento há uma vantagem muito considerável. Não acabou o campeonato, o título está em disputa, mas o Palmeiras tem um caminho pavimentado para ganhar o Brasileiro. Tem uma vantagem e que nessa reta final ela é muito considerável. Ao mesmo tempo que o jogo constrói uma situação muito favorável para quem está liderando, ela coloca o Santos numa situação absolutamente preocupante, dramática mesmo, porque se a gente pensar que o Santos tem hoje 33 pontos, se a gente for considerar que 43 sejam suficientes, e isso não é uma garantia. Não há uma garantia. Normalmente é 45, isso. Mas quase sempre não se necessita desses 45 pontos para permanecer. É difícil olhar para... O Santos não caiu ainda, o Santos não está rebaixado, mas é difícil olhar para a relação dos 7 jogos que o Santos tem pela frente e encontrar esses 10 pontos. Contra o Flamengo no Maracanã, contra o Palmeiras de novo, embora seja na Vila, contra o Mirassol, fora contra o Inter, em casa contra o Cruzeiro e 2 jogos em tese um pouco mais acessíveis contra o Sport e visitando o Juventude. Não é fácil você achar 10 pontos aí pelo que o Santos tem desempenhado e pelo que tem sido a campanha dele. Então, ele entra na zona do rebaixamento, que já é uma pressão a mais, mas com um calendário daqui até a reta final que preocupa demais.
O calendário é muito difícil. O Santos vai ter que encontrar pontos, por exemplo, contra o Internacional, num confronto direto fora. Tem que ganhar do Sport já rebaixado, ganhar do Juventude Belmiro, em Caxias. E tem que ganhar do Juventude em Caxias. Os outros jogos... Fazer pontos improváveis. Exatamente. Agora, o que talvez, Alex, dê mais esperanças aos santistas é que acho que o desempenho, mesmo hoje contra o Palmeiras, numa boa parte do primeiro tempo, não foi tão ruim. Se a gente pensar da dificuldade do jogo, quão melhor é o Palmeiras hoje, o Santos até conseguiu levar bastante o jogo ali de uma maneira... Claro, o Palmeiras foi melhor durante o jogo todo, mas o Santos conseguiu levar bem, tendo até as suas oportunidades e tudo mais. Talvez sirva como um alento para que o Santos possa, nessas últimas rodadas, e com a presença do Neymar, que não esteve hoje no Allianz Parque por causa do gramado sintético, conseguir o objetivo da temporada nesse momento, que é escapar do rebaixamento. Boa noite, Alex. Boa noite, Felipe, Cadu Mans, todo mundo que está em casa. Semelhanças entre Bagdá da novela e Santos. Os dois entraram. O Santos entrou na zona de rebaixamento e o Bagdá entrou na casa da Arminda, personagem da Grazi Massafera, atrás de dinheiro. Parabéns pro Bagdá. Que o filho da Arminda tá devendo pro Bagdá, que é o xamã, que é o dono do... Rapaz, a novela também pega fogo, cara, mas pro Santos não tá fácil, já tá pegando fogo também. Mas o jogo igual hoje, não tem como ser... O Santos é difícil. Rapaz, você pegar o Palmeiras igual tá jogando hoje aí, não tem jeito de ser... de você até... Você lamenta porque você precisa vencer, você precisa somar. Mas jogar contra o Palmeiras aí do jeito, nesse nível que o Palmeiras tá jogando, gente, aqui no Brasil, na América do Sul... É tudo muito difícil para todo mundo que for enfrentar. Então, se for colocar é o Flamengo mesmo que tem essa condição, que não vai ser fácil. O Palmeiras vem num volume de jogo que não é esse tipo de jogo que o Santos mais tem que lamentar, penso eu. Aquilo que já perdeu, perdeu, e tem que lamentar aquilo que era possível ganhar, igual Vitória dentro de casa, enfim, outros adversários, mas é pensar nos pontos possíveis, vai pegar o Palmeiras de novo ainda, mas é pensar realmente nos pontos possíveis, nos próximos adversários, porque essa briga agora, nessa tensão, entrando na zona nesse momento, e ainda tendo sorte que o Fortaleza empatou com o Ceará, né, no 44 do segundo tempo, seria um adversário a mais, mas não deixa de o Fortaleza estar ali. Enfim, cara, o Santos vai ter que pensar realmente, ele tá melhor, vai ter o Neymar para jogar e tomara que tenha para todos os jogos, mas realmente vai ter que ter uma cabeça muito boa para sustentar essa pressão. Vamos dissecar as situações de Flamengo e Palmeiras na disputa pelo título, além do Cruzeiro e também do Santos em relação ao rebaixamento. Vamos trazer a nossa equipe que está no Allianz Parque e transmitiu esse jogo, mais uma vitória do Palmeiras. Everaldo Marques, o EV, Fernando Praz, o Paredão e Ricardinho, meu camisa 11, já estão prontinhos aqui para participar do Troca de Passes. Amigos, mais um jogo de muita imposição do Palmeiras. Eu conversava com o Alex ao longo do jogo e dizia, é impressionante o quanto o Palmeiras disputa todas as bolas, o quanto ele briga por todas as bolas, o quanto o Palmeiras corre em campo, se doa para conseguir a vitória, nem que seja na marra. E por todos esses aspectos, somados à qualidade técnica dos seus jogadores, faz com que esse time seja muito difícil de ser batido hoje em dia. Tudo bem, meus amigos? Bem-vindos ao Troca de Passes, EV. Tudo bem, Diniz? Boa noite pra você, pro Mansur, pro Alex, pra todo mundo que acompanha o Troca. Eu sempre vou dar risada quando você chamar o Ricardinho de meu camisa 11, porque ele está implicitamente dizendo que ele é o camisa 10. Aí eu já parei, Ricardinho. Sempre, né? Mas faz parte. Um abraço pra todos do Troca lá. O Praz, inclusive, falava ao longo do segundo tempo sobre a capacidade física do Palmeiras, em cima disso que o Diniz estava falando, né, Praz? A competitividade é muito grande, a maneira como o time briga por cada bola. E tem também um outro fator, que é o banco de reservas. Quando você tem um elenco mais amplo, se acaba o gás de alguém, vem um Alan do banco de reservas e destrói o jogo. Boa noite. Boa noite, pessoal do estúdio. Assim, o futebol ele é feito de vários aspectos, né? Físico, técnico, tático. Psicológico. Psicológico. Físico, a gente já falou que o Palmeiras tá voando. É um time muito físico, é um time muito forte. Não que o preparador físico faça os caras correr, eles são físicos. Mental, todo mundo fala isso do Palmeiras. O Palmeiras é muito forte mentalmente, né? Tecnicamente, Evê, tu mesmo falou. Olha o banco que tem o Palmeiras, olha os jogadores que entram. Hoje vieram Veiga e Alan do banco de reservas, entre outros. E aí tem mais um fator, que é o tático. Imagina, a gente precisa falar de um cara que está há 5 anos no clube. Então, assim, é um time muito forte, é um clube muito bem estruturado. Agora o Santos, né? Falando do Santos. O Palmeiras a gente sabe o que tem que fazer e sabe o que vai fazer o Palmeiras, né? Para tentar ser campeão. Agora o Santos, o que o Santos tem que fazer? O Santos tem um jogo muito complicado, que é contra o Flamengo agora, e depois tem outro jogo complicado, que é contra o Palmeiras. Então, assim, a tabela do Santos é muito, muito difícil.
O que eu vejo, o Santos já deixou pontos em casa que são preciosos e que colocaram o Santos nessa situação, que foi perder para o Vitória e empatar com o Fortaleza. Eu acho que a salvação do Santos é a Vila Belmiro. O Santos vai ter que criar um ambiente na Vila Belmiro, a torcida vai ter que entender isso, que quem vai tirar o Santos dessa situação muito é a torcida, né? Óbvio que os jogadores vão ter que jogar dentro de campo, mas a torcida vai ter que fazer esse papel de ajudar, né? Não colocar mais pressão em cima dos caras, para que o Santos consiga fazer da Vila Belmiro um caldeirão e ali ele consiga os pontos que a gente imagina que ele precisa para se salvar. Puxando pelo Santos, já que o Prazo falou disso, Ricardinho, e os nossos amigos da mesa até falaram que pelo desempenho do Santos hoje, pode ser um alento para o torcedor, porque em outros jogos, não contra o Palmeiras, por exemplo, pode ser que o Santos, se jogar mais ou menos o que jogou aqui hoje, possa conseguir bons resultados. E o Palmeiras hoje se aproximou de 30 finalizações no jogo, realmente foi um domínio incrível. Eu queria ouvir você a respeito dessa vitória do Verdão e projetando também o cenário do Santos. Bom, já dei boa noite para o nosso time lá do Troca. Bom, o problema do Santos é que você jogar com o Palmeiras, quem jogou hoje vai jogar com o Flamengo, depois com o Palmeiras de novo, é a dificuldade do campeonato e são os 2 melhores times hoje, tanto é que estão na final da Libertadores e talvez não são nem do futebol brasileiro, né, da América do Sul, né? E você vai dizer, pô, mas é normal perder? Não, não é normal, mas nas circunstâncias hoje, se você analisar os times, o time do Palmeiras, não só porque ganhou, é melhor do que o do Santos, assim como o time do Flamengo também é melhor do que o do Santos. Só que o Santos, em algum momento, ele fez um jogo equilibrado. Ele conseguiu equilibrar na metade do primeiro tempo as ações do Palmeiras marcando, competindo, tentando finalizar, né? No segundo tempo, teve a sua chance na bicicleta do Vitor Hugo. Foram poucas finalizações em relação ao do Palmeiras, mas existe uma diferença de time, existe uma diferença de trabalho, de treinador, de tempo do treinador, né? As características e as opções. Você falou do Alan, né? O Rafael Veiga, que deu o passe, que no jogo da LDU fez 2 gols, quer dizer... E o Alan quase faz um golaço aqui quase hoje. Faz um golaço. Então, assim, o Santos fez aquilo que poderia fazer, mas enfrentou um Palmeiras que está num momento especial. E o resultado do jogo é consequência disso. De um time que tem mais força, que tem mais confiança, que é mais organizado, que tem muito mais tempo de conjunto e de treinamento com o seu treinador, né? E que está no momento de disputa de título. O problema do Santos é que ele é um time que está nessa situação, não por acaso, porque oscila muito. Então o Santos fez o jogo que fez contra o Corinthians e ganhou na Vila muito bem, sobrando, sendo melhor que o Corinthians. Não deu uma semana depois, ele jogou contra o Vitória e perdeu em casa. E não conseguiu jogar. Então se ele faz um jogo como fez hoje, perdeu do Palmeiras, tem chance de melhorar? Tem chance de melhorar. O seu principal jogador, o que a gente espera que possa ajudar muito o time hoje, não jogou. Então é isso, galera. Chega mais um fim. Vim aqui no canal falar um pouquinho sobre esse vídeo, né? O Palmeiras aí venceu esse jogo, esse clássico aí contra o Santos no Allianz Parque, né? Um jogo que começou um pouco amarrado, né? Mas com o Palmeiras tendo muito mais chance, botando mais pressão, né? E fazendo com que o Santos sofresse. Mas aí no segundo tempo, a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, eles foram fundamentais para essa vitória, né? Fizeram o primeiro gol, depois Vitor Roque fez o segundo, né? Segundo dele. E ele vem crescendo bastante, né? E depois da convocação também, cada vez mais, se dando um dos principais jogadores aí do futebol brasileiro. E Vitor Roque, ele é um jogador excepcional. Ele marca lá em cima, ele cria jogadas, ele é um jogador que está sempre ali sendo útil, né? Para o time do Palmeiras. E com essa vitória, o Palmeiras agora tem uma vantagem muito grande frente ao Flamengo, né? Mesmo que o Flamengo vença o próximo jogo e o Palmeiras perca, o Palmeiras ainda tem um jogo a mais, tipo assim, de vitória, né? Contra o Flamengo. Então, ele, mesmo perdendo o próximo jogo e o Flamengo vencendo, ainda é líder do Brasileirão. Então, essa vitória, né? Essa vantagem aí é muito importante, ainda mais são times que vão perder poucos jogos até o final do campeonato. Se você gostou do vídeo, galera, se inscreva no canal aí, ativa o sininho e até o próximo vídeo.